Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Essa semana eu participei de um podcast e lá eu recebi uma pergunta que eu acho muito importante e eu quero saber a sua opinião também. Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre reserva de emergência. Eu respondi lá dentro do podcast, vou compartilhar agora com vocês aqui essa minha resposta também sobre outras questões de diversificação e também sobre crises e oportunidades que estão disponíveis no mercado agora. Dá uma olhada e me dá a sua opinião. O que eu indico, assim, para quem estiver começando seus investimentos, é começar nos ativos mais seguros. Até porque o Brasil, historicamente, é muito bom pagador ali quando a gente fala de taxa de juros. Então, os investimentos mais seguros que existem no país rendem bem. Né? Então, eu acho que o investidor, principalmente aquele que está começando, colocar a maior parte do seu dinheiro em ativos bem seguros faz todo sentido. Agora, uma coisa que eu não sou 100% defensor é daquela ideia de você montar a sua reserva de emergência toda num Tesouro Selic, por exemplo, até ter 12 meses do seu salário e só após isso você começar a investir em outras classes de ativos. Eu não concordo 100% porque eu acho que a maior parte sim num ativo muito seguro com liquidez. Só que se você colocar, nem que seja 10% ali em alguma outra classe de ativo, renda variável, uma ação ou um fundo imobiliário, você já está conhecendo mais aquela característica, você está se acostumando com uma corretora, o que é um extrato, como compra, como vende, serve até como uma escola. Porque se você fizer isso com pouco dinheiro e de repente errar, não vai ter tanto problema assim. Agora, se você ficar congelado esperando 1 ano ou 2 anos para começar a ir para uma renda variável, por exemplo, você perdeu uma jornada de aprendizagem muito grande. Né? Então, defendo sim, sem sombra de dúvidas, uma reserva de emergência, um dinheiro em renda fixa, porque a renda fixa paga muito bem. Liquidez Ainda mais diária, hoje, né? Ainda mais hoje. Liquidez diária é muito importante, porque eu até falo que nem deveria existir esse nome emergência, imprevisto. Porque sempre vai acontecer. Todo mundo na vida vai passar por imprevisto, uma O emergência. imprevisto é previsto, né? Exatamente. Então tem que ter sim, só que a questão que eu coloco é, coloca a maior parte do seu dinheiro sim nesses ativos mais seguros, mas não precisa ser 100%. Até porque cada pessoa tem uma definição diferente de emergência. Né? De repente uma pessoa que é empreendedora corre mais risco, uma pessoa que de repente tem um perfil ali mais CLT ou já tem uma aposentadoria, é um pouco mais previsível. Ou mesmo tem ajuda de familiares. Eu acho que acaba sendo uma definição pessoal e individual que eu não gosto muito dessa ideia que é uma regra, uma caixinha que serve para todo mundo. Pastelaria, né? 12 Não dá. meses, calcula aqui quanto você custa, sempre. No final das contas, cada indivíduo ele é muito diferente do outro, né? Então, qual é a nossa função? É ser transparente e passar todas as opções e opiniões que existem, né? Para que cada um escolha aquilo que for melhor. Eu já recebi mensagens de pessoas que estavam completamente congeladas, desistindo dos investimentos por causa disso. Eu falo assim, eu ganho meu dinheiro, eu guardo, legal, mas está tudo aqui no Tesouro Selic e na época estava rendendo pouco. E a pessoa falou, eu acho que eu vou desistir, eu nunca vou chegar num valor satisfatório. E às vezes via outras pessoas falando, mas eu investi em tal ação, em tal fundo imobiliário, investi em dólar e ganhei um monte. E eu aqui, congelado, paradinho, esperando chegar a reserva de emergência lá, que estava na regra de bolo. Né? Então, para essa pessoa não fazia sentido. Ela queria aprender um pouquinho mais e colocar um pouco do dinheiro em outra categoria, em outra classe de ativo, só que estava se sentindo congelada por causa de uma regra que, de repente, para ela não faria sentido. Né? Obviamente, cada pessoa vai ter um perfil, né? O perfil de risco, aquele mais arrojado, aquele mais conservador, mas eu acho que sempre montando essa diversificação é necessário para todos. Eu costumo falar que o meu investimento, né, particular, eu sou um perfil mais moderado, equilibrado, eu costumo falar que 70% do meu dinheiro está em ativos que me deixam seguro e 30% em ativos mais arrojados. Né? Obviamente, não dá para você simplesmente colocar tudo na mesma caixinha. Por exemplo, fundos imobiliários, são seguros ou são arriscados? Tem os dois, né? Tem aqueles fundos mais arriscados e aqueles mais seguros. Eu acho que oportunidades sempre vão existir. Vale ler o cenário, né, o cenário macroeconômico como um todo, olhar os setores e escolher seus investimentos, mas as oportunidades sempre estão aí. Ou vai ser na renda fixa, ou vai ser na renda variável, ou vai ser no exterior. Por isso que eu falo que é bom o investidor sempre estar posicionado. Porque se você puxar históricos longos de 10 anos, mesmo o Brasil, que é um país extremamente incerto, né, em 10 anos, quantas crises a gente passou? Muitas e graves.
E mesmo assim, a média da Bolsa de Valores do Brasil foi superior, foi vitoriosa. Cresceu o patrimônio de quem investiu nesse tempo. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? E hoje em dia é fácil investir nos Estados Unidos também. Além disso, a gente tem a renda fixa pagando super bem, com menos risco. Então, na verdade, a vida do investidor ela não é tão complexa assim como as notícias, não. É mais fácil você estar do lado dos investimentos, porque sempre tem um leque que você escolhe alguma coisa. Muda a sua rota, aumenta o seu investimento em determinada classe de ativo, dependendo do cenário, não tem problema, mas é muito, muito provável que o seu patrimônio vai crescer. Acho que é muito mais arriscado você ficar trocando, vendendo tudo todo mês, porque você vai acabar vendendo naquele momento errado. Agora, se você constrói esse portfólio com calma, com tranquilidade, uma diversificação interessante para o seu perfil, vai ser vitorioso. Feijão com arroz com as finanças é criar o hábito de poupar e investir todos os meses. Isso faz, no longo prazo, que o investidor tenha um patrimônio grande o suficiente para viver de renda. Às vezes vai demorar mais tempo, às vezes vai demorar menos, depende de quanto dinheiro você conseguir aplicar, mas não adianta nada você pensar numa rentabilidade super alta na sua carteira, vou ganhar 10%, 50% numa ação, se você só tiver R$100 investidos. Né? Então, não adianta você querer multiplicar o seu dinheiro para viver de renda se você não fizer aportes. Né? E também não adianta ficar esperando aparecer um dinheiro grande na sua mão e aí sim eu vou começar a investir. Não, faça sempre, crie esse hábito, chegou o salário, tira uma parte do seu salário, define se é 10, 20 ou 30% do salário, manda para sua corretora e investe esse dinheiro. Só fazendo isso todos os meses você já vai chegar muito longe. E olha só, galera, o papo lá com o pessoal da Mundo Invest foi muito legal. Vou deixar esse link aqui para você assistir a entrevista inteira, beleza? Clica aí e a gente se encontra lá. Um abraço!